Recentemente, um vídeo que eu gravei há 3 anos atrás voltou a viralizar, que é sobre um alerta que eu fiz para a André Surak. Desde quando a André Surak se converteu, eu fiquei muito feliz pela conversão dela, sempre acompanhei o ministério dela, a vida dela em Cristo. Li o livro da André Surak, inclusive é um testemunho lindo, uma história tremenda para a glória de Deus. Porém, no ano de 2020, eu estava acompanhando a André Surak em uma das suas redes sociais e eu percebi que ela estava ficando muito fanática pela religião. Ela estava muito radical e extremista em relação à religiosidade. Tipo, não pode isso, não pode aquilo, tipo, não pode nada. E eu fiquei incomodada. E quando eu vi a André Surak nesse fanatismo religioso, imediatamente veio aquele versículo no meu coração que se encontra em 1 Coríntios 10:12, que fala: aquele que está de pé, cuide para que não caia. E imediatamente eu senti, o Espírito Santo ministrou no meu coração: ela vai cair. Passando-se alguns dias, explodiu a polêmica da André Surak contra a Igreja Universal, onde ela tinha ofertado 2 milhões de reais para a igreja e tinha se arrependido de ofertar e queria o dinheiro de volta, porém a igreja se recusou a devolver porque era uma oferta. Ninguém obrigou ela a ofertar, ela ofertou porque quis, então não tinha mais como receber de volta o dinheiro. E nisso a André Surak ficou muito revoltada e diante dessa situação eu me compadeci da André Surak. Porque na hora eu pensei, nossa, ela sofreu uma lesão da igreja, né? Ela sofreu um abuso espiritual, coitada. Vou orar por ela. E decidi orar pela André Surak porque eu senti pena dela. E quando eu fui orar por ela, eu tive a primeira visão. Hoje é dia 5 de agosto de 2023 e quando eu tive essa visão foi em novembro de 2020, ou seja, há 3 anos atrás. E nessa visão eu vi simplesmente a André Surak desviada e ela estava voltando de uma balada junto com o filho e mais um homem. E parecia que eles estavam bêbados dentro do carro, voltando de madrugada, e nisso acontecia um acidente e a André Surak morria ali bêbada e desviada. Quando eu tive essa visão, a André Surak ainda não tinha se assumido desviada nas redes sociais e eu fiquei sem entender. A primeira coisa que eu fiz foi mandar mensagem para a André Surak no privado. Porém, devido a André Surak ter muitos seguidores já no tempo, ela não via a minha mensagem e aí o Espírito Santo ficou me incomodando. Vá e avise a André Surak do perigo que ela está correndo. E aí eu decidi gravar um vídeo no Stories do meu Instagram e fiz o alerta para André Surak. Pedi para os meus seguidores marcarem o nome dela. Através disso, ela visualizou o aviso de Deus, porém, ela ignorou. O Instagram dela apareceu que ela tinha visto o story, porém, ela ignorou e não falou nada. E aí ela ficou em cima do muro, né? Ela ia para a igreja, voltava para o Miss Bumbum, ia para a igreja, fazia campanha de cerveja. Ela desviava e voltava, ficava em cima do muro. Até que em 2021, Deus pediu para eu gravar mais uma vez para reafirmar a visão que eu tive, porque ela ainda continuava correndo risco de vida. E eu mais uma vez gravei mais um vídeo dando o mesmo alerta para André Surak. Porém, ela viu e de novo ela desprezou, ela não acreditou, não deu crédito, zombou da profecia, continuou desviada. E aí eu decidi não avisar mais. Já tinha avisado 2 vezes e diante de Deus eu falei: Deus, minha parte eu já fiz. Não vou mais ficar avisando, ela já sabe. O recado já foi dado, então diante do Senhor as minhas mãos estão limpas do sangue da André Surak. Porque na palavra do Senhor em Ezequiel 3:11, Deus diz ao profeta Ezequiel: diga-lhes o que eu, Senhor, estou dizendo, tanto se lhe derem atenção como se não derem. A função do profeta é falar apenas o que Deus manda, mesmo se as pessoas acreditarem ou não. E a minha parte eu fiz. Deus usa profetas para avisar pessoas sobre morte, com certeza. Na palavra do Senhor em Isaías 38:1, fala quando Deus usou o profeta Isaías para alertar ao rei Ezequias de que ele iria morrer, porque o rei Ezequias não estava agradando a Deus. Porém, na palavra do Senhor diz que o rei Ezequias se arrependeu e assim pediu mais uma chance para Deus. E devido ao arrependimento do rei Ezequias, a palavra do Senhor diz que Deus acrescentou mais 15 anos de vida para o rei Ezequias. Ou seja, Deus estava alertando André Surak através da minha vida do risco de morte que ela estava correndo caso ela não se arrependesse. Eu creio que se André Surak se arrependesse, Deus daria com certeza livramento de morte para ela. Porém, André Surak não quis se arrepender e não quer até hoje, porque a situação de André Surak já é apostasia.
Na palavra do Senhor, em Hebreus 4:6, fala sobre apostasia. O que é apostasia? É quando a pessoa ela foi iluminada uma vez, se ela cair, ela não pode ser iluminada novamente. Apostasia é algo mais profundo que somente o desviar. Existem muitas pessoas que nascem na igreja, conhecem a palavra, se desviam e depois de muitos anos acabam se convertendo. Isso não é apostasia. Porém, no caso da André Surak já é apostasia. Por quê? A André Surak, sim, ela teve um encontro verdadeiro com Deus. A André Surak, sim, se converteu genuinamente. Ela se converteu de verdade. O livro dela é a maior prova disso. Quem lê o livro dela, quem conhece o testemunho dela, sabe que a conversão dela foi verdadeira. Ela teve um encontro verdadeiro com Jesus. Sim, André Surak conheceu Jesus. Sim, ela conhece a palavra de Gênesis a Apocalipse. Tanto é que ela ficou 6 anos firme, em castidade, pregando o evangelho e fazendo missões. Ou seja, André Surak não é inocente diante de Deus. Ela não é coitadinha. A André Surak escolheu voltar para o mundo. E tudo o que ela faz, ela tem consciência de que é pecado. E isso é apostasia. André Surak atualmente se encontra 7 vezes pior. Na palavra do Senhor em Mateus 12, 43, 45, fala sobre a situação de uma pessoa que se desvia e assim ela fica 7 vezes pior diante da situação que ela foi resgatada por Deus. A situação atual de André Surak ela já está 7 vezes pior e se encontra em apostasia. Recentemente, André Surak falou em seus stories que ela ama Jesus. Isso é uma mentira. André Surak não ama Jesus, porque na palavra do Senhor em João 14, 21 está escrito que o próprio Jesus disse: aqueles que me amam obedecem aos meus mandamentos. André Surak não obedece a Jesus e por isso ela não o ama. André Surak, ela ama a Mamon. André Surak ama ao dinheiro, como está escrito na palavra do Senhor em Mateus 6, 24. Que é impossível amar a 2 senhores. Ou você ama a Deus, ou você ama ao dinheiro. E André Surak escolheu amar ao dinheiro. André Surak, ela é uma adoradora de Mamon. Já faz 3 anos que eu dei o meu primeiro alerta para André Surak e muitas pessoas falam: ué, já fazem 3 anos que você avisou. André Surak de fato só tem piorado e mergulhado no pecado, mas ela não morreu. O tempo não é meu, eu não desejo que André Surak morra, pelo contrário, o meu desejo é que ela se arrependa e assim receba um livramento de morte de Deus. Porém, na situação dela é quase irreversível, mas para Deus nada é impossível, né? Enquanto há vida, há esperança. Porém, André Surak não é coitadinha. Tirem isso da cabeça de vocês. Ela não é inocente. E o tempo é de Deus. Na palavra do Senhor diz que o profeta Jeremias pregou por décadas e décadas o arrependimento ao povo de Israel e mesmo assim eles não se arrependiam. Na Bíblia diz que o profeta Jeremias por anos e anos avisou: se vocês não se arrependerem, Deus vai levar Israel cativo à Babilônia e lá grande será o sofrimento. E na Bíblia diz que o povo de Israel nunca deu crédito ao que Jeremias avisava e eles zombavam de Jeremias. Até que tudo aconteceu e não houve tempo para arrependimento. E aí muitas pessoas podem falar: ué, mas Deus não é carrasco, Deus é amor, Deus não é mal. De fato, Deus, ele mostra o amor dele avisando a André Surak já há 3 anos. Isso já é a maior prova de amor que Deus tem por ela, porque Deus está dando chance para ela. 3 anos avisando: se arrependa, se arrependa, se arrependa. E ela não quer se arrepender. Então, quando o mal vier sobre ela da maneira que eu vi em visão, a culpa não vai ser de Deus, a culpa vai ser dela, que escolheu servir a Satanás, que escolheu voltar para o mundo. E Deus ainda foi misericordioso de ficar avisando ela por anos e anos. E outra, quem vai levar a alma da André Surak não vai ser Deus, não, é Satanás. Porque hoje ela serve a Satanás, hoje ela vendeu a alma dela pelas bandejas de Satanás. E na palavra do Senhor está escrito: o que adianta ganhar o mundo e perder a alma? André Surak escolheu ganhar o mundo e assim está perdendo a sua alma. Então não pensem vocês que é Deus que vai matar André Surak. Quem vai ceifar a vida de André Surak é Satanás. É ele que quer matar André Surak. É Satanás que quer ceifar a vida dela e assim levar a alma dela de uma vez por todas para o inferno.